Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma curiosidade desta forma, desta feita, primeira epístola de Pedro, a carta de Pedro. Então nós vamos ver que o autor é Pedro e a data foi 66 depois de Cristo, né? No primeiro século, depois do nascimento de Cristo, 63, do ano 63. Então, esse ano 63 aqui, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. E Pedro escreve essa carta aqui, logo após ele já tem a morte dele, né? Porque ele morre mais ou menos ele é martirizado mais ou menos nessa época. Mas vamos ler que a gente pega aqui direitinho. Antes, porém, de nós trazermos essa curiosidade, quero dizer para você que toda vez quando você receber o vídeo, dá um joinha para o YouTube impulsionar o vídeo para outras pessoas assistirem. Se inscreva no canal quem não é inscrito, dá um joinha. E se tiver alguma coisa aqui para escrever no comentário, você vai escrever mesmo que seja um amém, né? Vamos lá então. Destinatário. Vamos falar primeiro sobre o destinatário. Que tem o destinatário, tem as circunstâncias de composição, a composição da Bíblia, e essa carta está entre elas, e o conteúdo da carta. Então, destinatário, a carta é destinada a forasteiros da dispensação. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso aqui, estou prometendo para vocês, sobre os forasteiros da dispensação. Quem são esses forasteiros da dispensação? No próprio versículo, capítulo 1, no versículo 1, está mostrando aqui, quando já, né, aqui ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, estou lendo já o texto canônico, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensação, no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleito segundo a presença de Deus, e aí vai falando, né? Capítulo 1, já no primeiro capítulo da carta, da epístola. Então, o destino seria esses forasteiros da dispensação. Tais pessoas eram crentes que, como o antigo Israel, haviam sido espalhados pelo mundo, embora os leitores originais da carta fossem predominantemente gentios, em origem, ao invés de judeus. Está mostrando no versículo 14 também. Sua situação era de provocação e sofrimento. Então, a gente entende de que essa carta está se dirigindo a essas pessoas, né, que estavam sofrendo ou sendo provocadas, mas não devido a um interdito imperial contra o cristianismo, que só veio a acontecer mais tarde. Os sofrimentos aqui mencionados são aqueles comuns a crentes que vivem fielmente numa sociedade pagã e hostil. A perseguição assumia formas de calúnia, distúrbios, intervenção policial e ostracismo social. Os leitores são encorajados a se regozijarem em tais provocações e viverem acima delas. Então, esse foi o destinatários. A carta foi a esse destino, a essas pessoas. A circuncisão da composição, é bom a gente saber também, vamos estudar. Está aqui, ó, circunstâncias da composição. A menção de Pedro como autor da carta, no versículo 1, é confirmada pelas muitas semelhanças entre esta carta e os sermões de Pedro, registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 20, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 10, e tem essas referências. O mesmo Silas, também chamado Silvano,
que acompanhava Paulo em sua segunda viagem missionária. Serviu de amanuense ou de secretário a Pedro. Então, deveria ser um dos que trabalhava assim como nos dias de hoje nós temos os pastores que trabalham na administração, né, na organização. Muito bem. O local de composição foi Babilônia, o lugar, né? Babilônia. No capítulo 5 aqui da carta mostra que é em Babilônia. Um nome simbólico para Roma, muito usado por outros escritores que desejassem evitar problemas com as autoridades romanas. Pedro esteve em Roma durante a última década de sua vida e escreveu essa epístola por volta do ano 63, pouco antes que a perseguição promovida por Nero irrompesse em 64. Pedro foi martirizado por volta do ano 67. Então você vê aquilo que eu falei, ele estava aqui perto do seu martírio, né? Então Pedro foi martirizado, morto, crucificado de cabeça para baixo, segundo a história, que na hora quando foram matar ele crucificado, ele dizia que não era digno de morrer como Cristo morreu. E é aí aonde colocaram ele de cabeça para baixo. Isso é uma mensagem muito forte, né, amigos? Porque falta só o conteúdo aqui da carta. Porque imagina você, eu tenho falado para os meus alunos, eu tenho falado para as pessoas de que eu tenho trazido a pregação, a mensagem de Deus, de que imagina você na hora da morte, você está morrendo, estão matando você, porque isso está para acontecer agora nesse período de tribulação, da grande, não é nem de tribulação, da grande. Qualquer dia eu faço também um vídeo mostrando para você a diferença da grande tribulação e das tribulações. Porque tribulação a gente é tribulado, mas tem a grande tribulação que vai voltar essa perseguição aí, de perseguir a igreja. Eu fico pensando até para me preparar, porque se uns dizem de que a igreja não vai estar aqui no período da tribulação, é o pensamento dos pré-tribulacionistas. E os pré-tribulacionistas dizem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Mas existe o pensamento daqueles que interpretam, que são os pós-tribulacionistas, que interpretam que a igreja vai estar aqui na terra durante esse período da grande tribulação. E eu fico pensando, meu Deus, se eu for estar aqui no período da grande tribulação e isso acontecer, deles virem me matar e eu quero estar igual Pedro, poxa vida, imagina, eu vou te matar, você vai morrer, ou larga esse Cristo. Meu Deus, me dá essa força, escreve isso aí, me dê essa fé, Senhor. Escreve isso aí, você que chegou até agora, no momento aqui, escreve aí nos comentários. Vamos pedir. Meu Deus, me dê essa força, me dê essa fé, essa coragem, para que eu venha morrer por Ti, morrer pelo Senhor, se necessário for. Porque vai existir 3 maneiras, né? Ou morte natural, morreu de velhice ou de doença, e vai ressuscitar. Ou vai ser martirizado, como agora mesmo tem cristãos sendo martirizados, lá por lado do Oriente Médio, lá em Coreia do Sul, Coreia do Norte, que Coreia do Sul é evangelizada, então não existe martírio de cristãos na Coreia do Norte. Pode existir um caso lá ou cá, mas o país da Coreia do Norte ele é evangelizado. Muita gente cristã, fiel a Deus. Muitos cristãos. Já na Coreia do Norte, como é um país fechado, é um país onde há um tirano, né? Uma anarquia ou um tirano, uma monarquia, não tem a democracia, é o que o imperador determina. E uma hora dessa tem cristãos sendo mortos lá, porque eles colocam numa condição, não somente na Coreia do Norte,
Mas nos países muçulmanos, nos países aí aonde não entra cristão, os cristãos estão sendo mortos quando descobrem que são cristãos, que são fiéis. E eles, para eles, cristão tanto faz católico como protestante, como evangélico, é tudo a mesma coisa. Vão matar de todo jeito. Até padre tem países aí que são mortos. E eu fico pensando assim, amigos, com essa leitura aqui da epístola de Pedro, eu fico pensando, meu Deus, Pedro foi morto, crucificado de ponta cabeça, porque ele dizia, não sou digno de morrer igual meu mestre. Imagina, na hora que vierem e matar a gente, na grande tribulação, se a gente estiver aqui, a gente, na mesma fé, vocês vão me matar? Ah, entendi, então, por favor, mas você vai negar Jesus, você vive, você bota a marca aí da besta, na testa, na mão, alguma coisa aí e tal, e você vive. Não, muito obrigado, pode matar, por favor. Imagina, gente, isso é uma honra muito grande. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Imagina o que a gente padece, o que a gente sofre, os chicotes, as dificuldades que a gente passa por Jesus, e a gente passa com tanta alegria. E agora chegar o momento da morte, a gente morrer por Jesus, saber que, poxa vida, dá-me essa força, Senhor, escreve isso, dá-me essa fé, dá-me essa força, essa coragem para nunca te negar, nem diante da morte. É muito forte, muito legal falar nisso. Isso fortalece a gente, sabia? E o conteúdo da carta é esse, né? O conteúdo é o próprio Pedro define o tema da sua carta, no capítulo 5. Qual o tema? A genuína graça de Deus na vida do cristão, na vida do crente. A genuína graça de Deus. Então a carta de Pedro seria bom você ler. É uma carta pequena, 1 Pedro. Seria bom você ler e ver essa genuína graça de Deus que dá para perceber na leitura dessa epístola. Vamos orar? Vamos falar com Deus, chegou a hora. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que bom, Pai, está estudando a Tua Palavra. A gente está estudando aqui sobre a epístola, primeira epístola de Pedro, como foi escrita, para quem foi, o conteúdo, e a gente vê aqui que essa carta foi inspirada pelo Senhor para estar no livro canônico, no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, que serve para nós nos dias de hoje, para a gente se confortar, se consolar, aumentar a nossa fé e perseverar até o fim, Pai. Pedro perseverou até o fim. A gente lê nos evangelhos Pedro sendo chamado, sendo escolhido, a convivência de Pedro com Jesus e os apóstolos nos evangelhos. Mas nessa carta aqui, nessa epístola, a gente vê as recomendações de Pedro para a igreja, para esses que são chamados de forasteiros da dispensação, que são os gentios, que é a gente, que são aqueles que não eram judeus, que são da dispensação da graça. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe para que a gente venha permanecer firme e forte, fiel até o fim. Eu oro por essa pessoa que está inscrito nesse canal, meu Deus. Essa pessoa que está aqui orando comigo todos os dias, faça com que o dia dela seja de bênção, de luz, de paz, de alegria, de vitória. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, graças a Deus. Amigo, se você é o seu momento de oração, continue aí em oração, falando com Deus, e se prepare para que você esteja pronto para qualquer coisa, para tudo, mas nunca negar Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã nós vamos trazer mais uma curiosidade para todos vocês.